Galera, vamos trabalhar. Continuando nosso amigo Platão. O próximo passo, para que nós compreendamos de forma completa as ideias do nosso amigo Platão, é o seguinte: teoria das ideias. Que isso, teoria das ideias? Cara, é o seguinte. Ih, vou botar o fone. Não sei, de repente o ventilador não trabalhando. Tá atrapalhando. A teoria das ideias do Platão nós já vimos, né? Beleza. Mas tem uma coisa muito importante e muito famosa ligada a essa teoria das ideias, que é o quê? É a alegoria ou o mito da caverna. Cara, o que é isso? A alegoria da caverna, ou o mito da caverna de Platão, é uma pequena história, né? Um mitozinho que Platão desenvolve para explicar para as pessoas a sua teoria, que é a teoria dos dois mundos, teoria das ideias, certo? Então, basicamente é o seguinte: existe um grupo de pessoas vivendo em uma caverna. Mas é fundamental que nós entendamos que eles não sabem que estão numa caverna e principalmente eles não sabem que existe algum outro tipo de realidade. Então, para eles, aquilo é a vida. Não existe coisa alguma além daquilo. Esse é um ponto fundamental para a gente entender a ideia do Platão ao desenvolver essa alegoria, certo? E aí, esse grupo ficava todo preso, né, olhando para o fundo da caverna, certo? E no fundo da caverna havia a projeção das sombras do que acontecia lá fora. Na verdade, eu já peguei duas interpretações. Uma diz que era a sombra daquilo que acontecia lá fora, né? Então, as pessoas da caverna só tinham acesso às sombras. Então, uma versão é que o que eles viam lá era a sombra das pessoas passando, aí ouviam um cachorro latindo e tal. E tem uma outra versão que é um pouco mais conspiracionista, mas também faz perfeito sentido na nossa sociedade, que na verdade essas sombras são projetadas por pessoas, sacou? Então tá a galera presa aqui, certo? Presa aqui, nessa direção, aqui é o fundo da caverna, né, pá? E tem um pessoal aqui em cima deles, certo? Onde eles não podem ver, com uma fogueira, né, e passando algumas coisas pela frente da fogueira para que essas pessoas vejam as sombras apenas. Então, tipo, conspiração, né? Eu quero que eles vejam só isso, beleza? Mas eu também gosto da teoria do mundo lá fora. E aí, essa galera vive assim, uma vida completamente passiva, apenas observando o que acontece ali. Pô, JL, como é que eles aceitavam isso? Esse é o X da questão. Eles aceitavam porque era a única realidade que eles conheciam. Tem que ter isso em mente, senão você não vai entender a ideia do Platão ao exemplificar isso aqui. Então, para eles, a vida era aquilo, não existia outra coisa. Bacana? Até que uma pessoa desse grupo, um cara, chega lá e sai. Tem o cara fugitivo lá, certo? Ele consegue sair, vem ao mundo do lado de fora e ele observa: oh God, tudo que eu via eram apenas sombras. Agora, imagine só, vamos imaginar a teoria que eu falei para vocês, né, de que eles viam as sombras do que acontecia do lado de fora da caverna. Imagina só ele passar toda a vida dele olhando para aquela sombra e ouvindo as vozes que vêm lá de fora e acreditando que aquilo é uma pessoa. E acreditando que ele não pode interagir com aquela pessoa, porque essa foi a vida que ele foi ensinado, né? Ficar lá na dele só observando passivamente. Beleza? Durante toda a sua existência ele viu aquilo, cara. Aquilo é a vida, aquilo ali é uma pessoa. Imagina, uma sombra. Imagina a imagem de uma sombra, sacou? Uma sombra, que é aqui atrás da sombra, tá vendo? E você pensa: caraca, isso aqui é uma pessoa, isso é uma mão humana, sacou? A sombra atrás. Cara, quando ele se deparou com uma pessoa de verdade, imagina o que ele deve ter sentido, né? Aí ele ouviu a voz saindo da pessoa. Caraca, que é isso? Entendeu? E aí o que ele faz? Ele tenta voltar. É uma caverna, né? Ele só tem acesso às sombras,
tem o fugitivo. E o fugitivo tenta voltar e alertar aos outros. O fugitivo tenta alertar os demais. Galera, isso aqui tudo, ó, é fake news. Isso aqui tudo que a gente aprendeu é mentira, cara. Isso aqui não é a vida. Isso que a gente está vendo aqui é só uma cópia, né, cara? Uma sombra. Cara, imagina você comparar. Você vê a sombra de uma árvore e você vê uma árvore de verdade. Você vê um cachorro de verdade, conviver com ele, tocar nele, e você vê uma sombra fazendo au-au. Entendeu? E aí ele volta. E aí o que a galera fala pra ele? Você tá louco, cara. Você tá louco. Como é que eu faço para saber se é verdade? Ah, é só a gente ir lá para fora e tal. Pô, mas e o caminho de saída? Eles ficavam presos, né? Tem que se soltar, aí se machuca, tem que rastejar, subir lá para conseguir na caverna. Pô, muito trabalho. Não. Você tá louco, segue lá que eu fico aqui. Por quê? Porque as pessoas não tinham comprovação nenhuma. Para ter comprovação, precisavam fazer todo o percurso. E eles já estavam numa vida ali absolutamente confortável. Pô, Jotelli, como é que você chama de confortável? Cara, eles viviam ali desde sempre. Eles viviam ali desde sempre, desde que eles se entendiam por gente, certo? E Platão ainda diz, uma coisa até meio engraçada, né? Que se o camarada continuasse insistindo para as pessoas saírem para verem a verdade, correria o risco das pessoas de lá matarem ele, certo? Matarem porque ele tá... Que isso, cara? Você tá sendo louco. Quer colocar todo mundo em risco, que indo para uma coisa desconhecida e tal. Então o ser humano se adapta à existência. E aí o que seria isso? A caverna é o quê? É o nosso mundo. A caverna é a doxa. É o nosso mundo material aqui à nossa volta. Beleza? E o mundo fora da caverna? O mundo fora da caverna é a episteme, é o mundo das ideias. Sacou? É um mundo que a gente só vai alcançar depois de passar por aquelas dificuldades. E quais são as dificuldades? Viver de acordo com a ética socrática. Não é fácil, cara. Não é fácil. A gente vive num mundo complicado. Nós vivemos num mundo que tem pessoas que nos querem mal, que tem pessoas que se incomodam sem motivo, tem pessoas invejosas, tem pessoas que são más mesmo, tem pessoas que são, enfim, muito centradas nelas mesmas, acham que o mundo tem que agir da forma que elas acham correto, sacou? Então isso tudo que você tem que fazer, tem que aturar na moral, tem que aturar com calma, sem se estressar e seguir a sua vida. Essa é a básica da ética do Sócrates. Você não vai brigar com ninguém de volta, não. Sua vida é focada em quê? Desenvolvimento moral e intelectual. E me afastando o máximo possível de dinheiro, status social, poder, nada disso. Beleza? Então, alegoria da caverna, ou o famoso mito da caverna do nosso amigo Platão. Foi? Bacana.